Vamos lá, rapaziada, para mais um vídeo. Pós-jogo aqui, Mirassol e São Paulo. Mirassol 3, São Paulo Futebol Clube 0. É o mais do mesmo, né? 2026, ano novo. Mais um time velho, um time ruim, um time apático, um time que... é o mesmo time que terminou a temporada passada, com os mesmos erros, né? O técnico, infelizmente, entrou com uma formação tática muito ruim. Entrou com 3 segundos volantes, Tapia e Luciano no ataque, Cédric Soares na lateral, colocou o garoto Nicolas na outra. Essa trinca de zagueiros aí, essa formação de 3-5-2 já tá manjada. O técnico precisa ter em mente, pensar o futebol de outra maneira, não somente nessa formação tática que ele usa, que é o do 3-5-2. E o São Paulo foi simplesmente apático hoje. Simplesmente. Os caras que entraram no segundo tempo também não fizeram absolutamente nada. E no finalzinho do jogo, o Mike foi expulso, que na minha opinião foi injusto, mas ele realmente entrou muito forte. E a gente não pode depender, eu sempre digo isso aqui no canal, não podemos depender de arbitragem, porque senão você já sabe. Contra o São Paulo, olha como é que tá os rumos da diretoria do São Paulo, olha como é que tá por fora. Então você não precisa esperar absolutamente nada que venha dessa diretoria, que é uma diretoria morta, que já deveria ter caído há muito tempo. Isso será questão de tempo, né, na realidade. Teve aí a entrevista no Fantástico, né? Eu não consegui assistir ainda por completo. Então foi bem na hora do jogo, então não deu para assistir a entrevista. Depois eu vou assistir e aí a gente fala um pouco nos próximos vídeos sobre essa entrevista aí que eles dedicaram para falar sobre São Paulo Futebol Clube. E já falando, eu não assisto TV Globo, tá? Beleza? Não assisto porque eu não gosto da TV Globo. 3-0, Mirassol 3, São Paulo 0, poderia ter sido mais. O primeiro tempo foi um amasso completo, o Mirassol tomou de conta do jogo, São Paulo totalmente perdido. Parecia que os caras tinham acabado a temporada do ano passado, ganhando um monte de títulos, se matando, né? E o Mirassol leve, Mirassol esse que vai jogar Libertadores o ano que vem, e o São Paulo jogará a Sul-Americana. Inclusive na transmissão do jogo, o narrador disse o seguinte: Mirassol e São Paulo, um vai jogar Libertadores e o outro vai jogar Sul-Americana. Até brinquei aqui conversando com as pessoas aqui, conversando com a minha esposa. Falei, olha, quem não entende de futebol, quem não acompanha de fato o futebol, acha que o São Paulo vai jogar Libertadores e o Mirassol a Sul-Americana. Olha só a que nível esses caras jogaram o São Paulo Futebol Clube. Eu disse aos meus amigos, e repito e vou dizer aqui no vídeo, apequenar o São Paulo. O São Paulo hoje se tornou um time pequeno. O São Paulo hoje, na realidade, é a sexta força do estado de São Paulo. É a sexta força. Não tenho mais o que dizer. O Palmeiras, primeiro vem o Palmeiras, segundo vem o Mirassol, depois o Corinthians, depois o Santos, depois o Bragantino e por fim vem o São Paulo Futebol Clube lá na sexta posição. Esse campeonato paulista será um campeonato paulista super difícil para o torcedor, para o time do São Paulo. Porque, olha aí, 3-0 para o Mirassol. O próximo jogo será contra o São Bernardo, será dentro do Morumbi. Será que vai vencer? Porque se não vencer, as coisas já vão se complicar. O Campeonato Paulista num novo formato, e aí se não abrir o olho, vai cair no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, São Paulo já inicia o Campeonato Brasileiro enfrentando o Flamengo. Somente o Flamengo. O Campeonato Brasileiro será pior ainda. Esse time, do jeito que vai, não tem condições. O São Paulo, falando um pouco mais do jogo, tomou 2 gols dentro de 20 minutos. O Mirassol venceu o jogo dentro de 20 minutos. E no finalzinho conseguiu marcar o terceiro gol, porque o São Paulo estava com um jogador a menos. E, cara, fazer o quê? Não tem o que dizer. Simplesmente um time ruim, um time triste, um time lamentável, que só passa vergonha no seu torcedor. No finalzinho ainda teve gritos de olé, né? Olha só, para coroar ainda a partida de hoje, gritos de olé contra o Mirassol. Vamos lá, ano passado foram 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Ano passado foram 5 gols que o São Paulo tomou. 3 numa partida e 2 na outra. Esse ano já começou tomando de 3-0, ou seja, se nós somarmos todas as partidas, 8-0 para o Mirassol. São Paulo não conseguiu fazer um gol no Mirassol. Nos tornamos freguês do Mirassol. Essa é a realidade, não tem para onde esconder. Nos tornamos fregueses do Mirassol. Muitos vão dizer, poxa, vocês acham bom quando o São Paulo perde, né? Que aí vocês ganham like, vocês ganham visualizações. É triste, é lamentável ver gente dessa maneira, que pensa dessa maneira. Olha só
o buraco que o São Paulo Futebol Clube se enfiou, tanto fora de campo e quanto dentro de campo. Tudo está se refletindo dentro de campo. São 3, 4 meses de salário atrasado, e quem é que trabalha de forma feliz, de forma leve, quando você está sem receber? Absolutamente ninguém. Mas isso não é pretexto. Eles vão receber, vestiu a camisa do São Paulo, tem que jogar. São Paulo é um time de diretores com pensamento arcaico, é um time ultrapassado, é um time que hoje é muito vergonha, passa muita vergonha no seu torcedor, e tá aí, já inicia o ano 2026 da mesma forma ou até pior do que o fim da temporada de 2025. Lamentável tudo isso, é triste a gente ver em qual buraco que o nosso tricolor paulista se enfiou, mas essa é a realidade. Esse ano, torcedor de São Paulo, apertem os cintos que esse ano será muito pior. Inclusive o Luciano deu uma entrevista no final do jogo dizendo que esse ano será pior. Pediu o apoio da torcida, mas a torcida muitas das vezes já está de saco cheio de ver atuações ridículas, patéticas, atuações tristes de um time realmente que não tem aspiração para vencer. É um time que está acostumado a perder, se acostumar a perder. Dentro do jogo eu vi em alguns momentos alguns jogadores rindo. Rindo de quê? Rindo da própria derrota? Rindo do próprio fracasso? Não dá. Realmente, infelizmente, não dá, né? O senhor Crespo, já falei, vou repetir. Senhor Crespo, e ainda eu te apoio. Eu sei que a culpa do São Paulo estar nesse fundo de poço não é sua, mas você tem que fazer de tudo para mudar o esquema tático dentro de campo. Porque não dá você entrar com esses jogadores medíocres, sem meio de campo, sem absolutamente nada, sem nenhum tipo de criatividade, não dá. Mude enquanto a torcida está te apoiando, porque daqui um pouco não terá como mais defender você. Beleza? Você ainda insiste nesse esquema 3-5-2 manjado do São Paulo. Ano passado, o final do ano passado foi terrível, e já no início desse ano, nessa primeira partida de 2026, o São Paulo toma um sarrafo do Mirassol, e se não mudar o esquema tático, as coisas tendem a piorar. O meu temor é ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista. Se formos rebaixados nesses campeonatos, o São Paulo morreu de vez. Para mim, essas pessoas que comandam o São Paulo, essas pessoas que estão à frente da administração do São Paulo, destruíram e estão destruindo a cada vez mais. Esse grupo político que toma de conta do São Paulo há mais de 20 anos, vem destruindo o São Paulo há muito tempo. Eu estou preparando um vídeo, vou fazer uma linha do tempo curta, um vídeo curto, mas mostrando de onde, na minha visão, começou a degradação, a destruição do São Paulo Futebol Clube. Lá atrás, com Juvenal Juventus rasgando o estatuto do clube e se reelegendo por um terceiro mandato. Aí abriu as portas para a bagunça, virou casa de mãe Joana, e o São Paulo está aí hoje, em pleno 2026, né? Mais de 20 anos, São Paulo sendo destruído nas mãos de gente que não tem competência nenhuma para trabalhar com futebol, não tem competência nenhuma para gerir um clube de futebol. É lamentável, é triste já iniciar o ano com uma derrota dessa maneira, sendo goleado 3-0. Tem muita gente que diz que é goleada, outros que não. Para mim é uma goleada e uma vergonha sem tamanho. São Paulo virou o freguês do Mirassol. Triste, é triste. Muito triste falar esse tipo de coisa aqui, sem xingamentos no vídeo de hoje, mas essa é a realidade, rapaziada. Não podemos tapar o sol com a peneira. A verdade e as coisas estão acontecendo na frente da gente, na nossa cara, e a gente não tem reação para fazer absolutamente nada. O que podemos fazer é protestar, pedir a saída dessa horda de gente sem vergonha que tomam de conta do São Paulo. É o que nós podemos fazer. E falando em protesto, o protesto foi marcado para o dia 16, foi remarcado por quê? Porque o presidente do Conselho Deliberativo, o Pinguço, né, o Pinga Ruim, do Outem Aires, tinha marcado para o dia 14. E aí houve mudanças porque o Júlio Casares fez lá algumas ponderações e tal, pegou esse estatuto mal feito, né? Porque um artigo fala uma coisa, outro artigo fala outra, e sempre, segundo o Outem Aires na explicação, na entrevista patética que ele deu, na entrevista coletiva que ele fez aí ao longo da semana, né? Ele falou que a cláusula tem que beneficiar o acusado de uma certa forma. Então, fizeram algumas mudanças e a votação para o afastamento, o impeachment desse pior presidente da história, foi remarcada para o dia 16, sexta-feira, às 18h30.
As torcidas vão se reunir na frente do Morumbi, já estava marcado para o dia 14, agora será dia 16, beleza? Então, quem puder comparecer, compareça, porque, cara, tá muito desanimador. Já iniciou o ano muito desanimador. E muitos torcedores estão com medo realmente do São Paulo ir jogar a Série B, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha patética na Copa do Brasil, na Sul-Americana ser eliminado na primeira fase e realmente concluir a destruição total do São Paulo Futebol Clube. São Paulo não tem dinheiro para contratar. São Paulo não tem dinheiro para pagar funcionário. São Paulo não tem dinheiro para pagar os jogadores. 3, 4 meses de salário atrasado. Isso é triste, lamentável. Muito triste. E dentro de campo, o treinador tem que fazer o que pode, né? Não pode entrar com essa formação que entrou hoje. 3 volantes, 3 segundos volantes no meio de campo. Jogador como Sabino, Ferrarese, o Alan Franco é o melhorzinho, não jogou absolutamente nada. Rafael deu umas titubeadas no gol hoje, né? Um lateral como o Cédric Soares não dá. Não, realmente não dá. E o ataque do São Paulo muito ruim. Tapa e Luciano, não tem o que dizer. Fez as mudanças, colocou lá no finalzinho lá do jogo. Aliás, colocou aí no segundo tempo o Ferreira, botou o Danielzinho, botou o Mike, botou o Lucas, né? E mais na parte final botou o Luca, o garoto Luca, mas o time continua a mesma coisa. O time não tem análise do jogo. Um time jogou e o outro não fez absolutamente nada. Veio chutar no gol que eu me lembro no segundo tempo. Para um São Paulo Futebol Clube, é triste, é muito pouco, né? É muito pouco. Como eu disse, e vou repetir, ano novo e time velho. Mentalidade do ano passado até pior. Se nada for feito, cara, a mídia alternativa falou muito sobre isso. Se nada for feito, é Série B, é segunda divisão o ano que vem, em tudo. Se nada for feito. E até agora, não aconteceu o que nós esperávamos. Esperamos que esse presidente caia no dia 16. Que ele seja afastado, que ele perca privilégios, que ele nem passe na porta do Morumbi. E não só ele. A corja toda, os grupos políticos todos, essas pessoas que compõem esses grupos políticos, têm que tomar vergonha na cara e sair. Os conselheiros têm que tomar vergonha na cara e afastar eles e pedirem para sair também. Porque o São Paulo precisa de uma renovação total. A briga política, essas questões todas envolvendo essa situação que está dentro do São Paulo, afeta dentro de campo. E hoje nós vimos um time morto. Os caras não jogavam desde o ano passado. Desde a última partida do Campeonato Brasileiro. Jogaram hoje, parecia que, cara, tava carregando 1 tonelada, 2 toneladas. Pesado, time pesado, ruim. Ruim, mas ruim demais. E o Mirassol fez uma campanha digna no ano passado, vai jogar Libertadores, jogou leve, jogou fácil. Venceu fácil. O time grande hoje venceu o time pequeno. Lamentável, né? Triste. O lugar, a posição que São Paulo se encontra hoje. Vou repetir mais uma vez pra gente encerrar o vídeo. São Paulo se tornou a 6ª força no futebol paulista. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não tem pra onde correr. Destruir o São Paulo. Destruir o São Paulo que levará anos para ser reconstruído. Podem ter certeza disso. Eu não queria estar aqui falando sobre essas coisas. Queria estar falando da expectativa do ano, um ano bom, contratações, salário em dia, uma diretoria saudável para o clube. Eu queria estar falando sobre isso. Mas o São Paulo está aí na beira da morte. Essa que é a realidade. Não tem para onde correr. Triste, lamentável, não queria estar falando essas coisas, mas essa é a realidade. Cansado, né? O primeiro jogo, já tô com a minha cabeça doendo, fiquei com muita raiva durante o jogo, mas, cara, não tenho o que dizer mais, né? É isso aí. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Se inscreva no canal do Planalto Tricolor, estamos chegando a 1000 inscritos. Faltam pouquíssimos pra gente chegar a 1000 inscritos aí, beleza? Dá essa moral. Você que não concorda com o que está acontecendo dentro do São Paulo, você que combate, que cobra mudanças já dentro do São Paulo, se inscreva no canal, deixa o like, chame um outro torcedor. Chame um outro torcedor pra gente fazer essa união, fora Casares, fora toda essa corja imunda que tá tomando de conta do São Paulo Futebol Clube. Chega, gente, renovação já. Renovação já. Não vamos esperar cair para uma Série B para fazer essa renovação. Vamos mudar. Queria que esse presidente que está aí tivesse caído antes de acabar o ano de 2025. Não foi possível. Mas dia 16, vamos derrubar. Outra coisa, se inscreva no canal do Mesa Tricolor. O Mesa Tricolor tem um novo canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Vai ser o nosso programa durante o ano todinho
de 2026. Então vai lá, se inscreva. Bancada de... Cara, gente boa. Se liga só. Tem o Ibra do São Paulo, tem o Rony do canal Tricolor Raiz, tem o Xandão Favela Tricolor e meu amigo Alessandro Esporte. Todos eles, cara, vai ser show de bola. Vai ser um ano que promete. Um ano. Se segurem nas cadeiras. Vai ser um ano que promete muitas emoções para nós, torcedores do São Paulo. Então se inscreva aí no canal do Planalto Tricolor e vá lá, se inscreva no canal do Mesa Tricolor, que esse ano terá um canal exclusivo próprio do programa que iremos fazer, beleza? Mais detalhes virão mais à frente. Um forte abraço a todos vocês, se segurem na cadeira e que Deus proteja o nosso tricolor, porque, meu amigo, o bicho vai pegar, beleza? Até os próximos vídeos. Fui.